Com certeza você já deve ter visto esse rosto lindo dessa menina competente, dedicada aí na sua casa. Karen Diniz, hoje a nossa entrevistada, vai falar um pouco como é essa vida de repórter. Mas antes, eu queria lhe dar um beijo e lhe agradecer pela oportunidade da gente estar aqui entrevistando você. Como foi que começou a tua história com o jornalismo? Você sempre quis ser jornalista? Como foi que isso aconteceu na tua vida? Bom, primeiro, o prazer é todo meu de estar aqui, né, participando desse canal. É um prazer trabalhar com você. A gente já é parceira de algumas outras pautas, né? Roxane sempre me ajuda muito e eu não poderia deixar, né, de receber, né, esse convite, né? E o meu interesse pela área vem desde pequena. Meu pai, ele é cinegrafista da Rede Bandeirantes em São Paulo, então eu cresci vendo essa profissão. Só que ele nunca me influenciou, sabe? Ele nunca fez, não, filha, você também vai seguir essa área. Pelo contrário, ele até me dizia todas as realidades duras, né, da profissão, para que eu entrasse já sabendo o que ia ter pela frente, né? Mas eu realmente me apaixonei pela área. Quando eu era mais nova, precisaram de fazer uma reportagem, né, na equipe que meu pai trabalhava, eles precisavam de personagens que estivessem doentes, porque em São Paulo é sempre aquele clima muito frio, então todo mundo sempre adoecia. E lá em casa, eu e meu irmão estávamos doentes também na época. E meu pai fez, bom, meus filhos estão, se precisarem de personagens, eles podem aparecer junto com minha esposa. E foi assim. E aí, meu pai foi com a repórter fazer a matéria com a gente lá em casa, me entrevistar meu irmão, minha mãe. E aí, quando eu vi, né, aquele trabalho, assim, porque eu já sabia o que ele fazia, mas eu nunca tinha acompanhado nos bastidores, né? Nunca tinha visto realmente como é que era. E quando eu vi aquele trabalho, e quando eu vi a repórter em si, né, fazendo o trabalho e tudo mais, aí eu fiquei encantada. Sabe? Eu lembro muito claramente que foi depois desse episódio que eu decidi que realmente queria ser jornalista, que eu queria ser repórter de TV, né? E foi quando eu comecei a falar para todo mundo, falar para o meu pai que eu queria fazer também. E ele ficou, meu Deus, minha filha vai seguir essa área. Mas, ao mesmo tempo que ele jogava, né, todas essas realidades para mim, né, explicava tudo como era, ele também me deu um super incentivo, né? Ele foi assim meu grande professor, né, na área, além da faculdade e de todos os profissionais que eu tive contato, ele foi quem mais me deu a base aí para que eu seguisse na profissão. Karen, tu sempre começou já com TV, assim, você já começou com TV ou não? Você já passou por outros veículos? Por exemplo, em Serra Talhada eu sei que você já foi radialista, né? Radialista não, jornalista, fazendo o papel também de locutora, né? Mas, assim, antes de você voltar para a Serra, como foi a sua experiência profissional fora e o que você trouxe de bagagem para cá? Eu comecei em televisão. Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei um estágio numa televisão lá chamada NGT, que era uma televisão, ela ainda existe, né, essa televisão de lá. Ela pega em canal UHF, né, canal aberto, né, mas pega assim em cidades da Grande São Paulo e na capital também. Pega em TVs por assinatura, e eu comecei estagiando lá, no jornalismo de lá. Eram colegas, né, do meu pai, que estavam lá também na diretoria, e acabou facilitando essa entrada, né? E foi o meu primeiro contato realmente com a área, né? Foi o diretor de jornalismo era Wagner Império, a apresentadora de jornal Vivi Império, e eles foram meus grandes professores também, né? Aprendi muito com eles, foram eles que me deram essa primeira oportunidade, né? A gente, quando ainda está na faculdade, está cru, né? A gente sai da faculdade quase cru, e quando está estudando ainda, aí é que você não sabe de nada, né? Então, quando eu fui lá, só com aquelas noções básicas mesmo de muita teoria, e quando você vai ver tudo na prática, você vê que é muito diferente. Então, foi uma grande escola para mim, sabe? Foi um período muito bom da minha vida. Eles me ajudaram bastante, me ensinaram muitas coisas que até hoje, né, eu coloco em prática, né? E depois da televisão, da NGT, eu saí de lá para vir embora para cá. Enquanto eu estava trabalhando lá, eu já tinha terminado a faculdade e eu recebi um convite de um prefeito daqui de Flores para fazer um livro, escrever um livro, contando toda a história da cidade. Aí fiz todo esse trabalho, né, todo um acompanhamento histórico, entrevistando as pessoas da cidade, os moradores antigos e tudo mais, escrevi o livro, e o intuito era eu escrever o livro e voltar para São Paulo. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelo sertão. Sempre tive muita vontade de vir morar aqui.
Quando eu terminei o livro, eu falei, eu não volto de jeito nenhum, vou procurar outra coisa aqui na área. Foi quando eu entrei numa produtora de São José do Egito, que essa produtora filmava festas de prefeitura, fazia diversos conteúdos, né, para prefeituras. E aí fiquei um bom tempo nessa produtora também com vídeo, né, tudo trabalhando em vídeo. E, ao mesmo tempo, enquanto eu estava escrevendo o livro em Flores, eu trabalhava na rádio comunitária de lá de Flores, fazia o jornal da rádio comunitária de lá. Isso foi antes Não, eu continuei. Né, enquanto eu estava na produtora, eu estava trabalhando na Rádio de Flores também, eu conseguia conciliar. Eu fazia o jornal, né, da Rádio de Flores, foi meu primeiro contato com rádio. Nunca tinha tido contato com rádio e eu vou confessar que eu nunca tive interesse por rádio. O meu objetivo sempre foi televisão. Quando surgiu esse convite para trabalhar na rádio de lá de Flores, na rádio comunitária, na Florescer, eu fiquei bem entusiasmada, né, porque é um desafio. Né? E foi muito legal, foi o primeiro contato de rádio que eu tive. E aí, nessa época, eu fiquei conciliando, né, a produtora com a rádio. Como a produtora não era um trabalho que eu tinha que estar de segunda a sexta, era mais viajando, quando tinha festividades, né, nas cidades e tudo mais, eu conseguia conciliar. Aí foi que apareceu a oportunidade de eu vir para a Rádio Cultura, aqui em Serra. Né? Aí eu saí, né, da produtora, saí da Rádio de Flores também, porque não dava para conciliar as duas coisas, e vim para a Rádio Cultura aqui em Serra. Aí eu tive um contato com rádio ainda maior, porque em Flores eu fazia só o jornal, né? E aqui em Serra não, né? Eram 5 horas, se eu não me engano, 5, 6 horas aí de locução, onde eu apresentava programa de entretenimento, né, de manhã e à tarde. Depois também eu entrei no jornal. Então foi onde eu tive um contato muito maior com rádio. E comecei a me apaixonar por rádio, porque é muito diferente de televisão, porque você tem um contato muito grande com quem está do outro lado. Né? Na TV, você não consegue ter esse contato com quem está te assistindo. E já na rádio você tem, porque o ouvinte ele liga, ele manda mensagem, ele te vê na rua, não te conhece, mas reconhece a sua voz. Até hoje, muitas pessoas me reconhecem na rua pela minha voz. Dizem, você era locutora da rádio. Eu digo, realmente, eu era. A pessoa não me conhece, mas reconhece a minha voz. Sabe? Então, assim, é muito gostoso trabalhar com rádio. E aí, depois da rádio, foi que eu entrei na TV Asa Branca. E aí, quais são os maiores desafios de trabalhar com a TV, né? Eu, pelo menos, sou muito tímida, estou começando a perder a timidez agora, mas, assim, tem medo de câmera, tem medo de abordar o entrevistado, tem medo de... em algumas situações você já pegou fora de entrevistado, você foi para fazer seu trabalho, entrevistar alguém, e o cara foi grosso com você, enfim... quais os principais desafios assim que você já enfrentou e os medos assim que você tem do dia a dia? Medo de câmera eu não tenho nenhum. Também não sou tímida. Para a câmera eu não sou tímida. Às vezes eu sou tímida em alguns outros momentos, mas para a câmera eu não sou tímida. Eu gravo onde tiver que gravar, eu abordo quem eu tiver que abordar, eu entrevisto quem eu tiver que entrevistar. Eu não tenho nenhuma timidez nesse sentido, não. Costumo dizer que a câmera e o microfone são meus melhores amigos. Eu não tenho medo nenhum deles, não. Eu acho que o principal desafio de se trabalhar com notícias para a televisão, e principalmente aqui na área onde a gente trabalha, que é uma sucursal, né, a gente responde por 31 cidades, cerca de 30 cidades, o principal desafio é você saber tudo o que está acontecendo nessas cidades, né, porque é uma área muito grande. Né? Então, assim, tem coisas que a gente precisa, né, se desdobrar para conseguir chegar lá, para conseguir o contato, para conseguir a fonte, né, para conseguir produzir a reportagem. Hoje é tudo mais fácil por causa do WhatsApp, na internet, então você consegue, querendo ou não, você consegue ter um contato mais fácil com as pessoas, né? Mas eu acho que o desafio maior da gente é esse, sabe? Você perguntou se alguma vez algum entrevistado já foi grosso comigo. Já. Mas aí, nessa hora, você tem que colocar um sorriso no rosto, né, e continuar a trabalhar, né, e tentar dobrar aquela pessoa, né, porque você não pode responder com a mesma grosseria. Né, não só porque eu sou uma profissional que estou ali tentando fazer o meu trabalho, mas eu acredito que até no dia a dia, no meu lado pessoal mesmo, eu sou assim também. Para alguém me tirar do sério, para alguém fazer com que eu trate a pessoa com grosseria, tem que ser um negócio muito sério assim, sabe? Porque eu acredito que grosseria e falta de educação se trata com mais educação, com mais simpatia, sabe? Você consegue dobrar uma pessoa muito melhor desse jeito que se você bater de frente.
né? E entrevistados, mais ainda, às vezes a pessoa está num dia difícil, né? Às vezes a pessoa está na correria, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa naquele dia, então você tem que tentar dobrar ali a situação, tentar entender o lado da pessoa, tentar amansar, né, a pessoa para que ela dê a entrevista e contribua com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho depende do outro, né, depende das pessoas, né? A gente precisa que as pessoas aceitem contar a história delas para a gente, né? Então a gente consegue isso tentando criar um laço, né, com toda a simpatia, com toda a educação ali na hora. O jeito de você abordar a pessoa é tudo. Você não pode chegar assim bruscamente com tudo que a pessoa vai se assustar e não vai nem querer falar com você, né? Então tem que chegar com um jeitinho que a gente consegue. E já teve alguma situação assim engraçada? Algum entrevistado que jogou uma cantada? Ou então, sei lá, algum episódio que saiu do controle, inesperado, e você sentiu muita vontade de sorrir e teve que ficar séria na frente da câmera? Já, o bom é que a gente não faz ao vivo por aqui, né? A gente faz gravado. Então, quando acontecem essas situações, a gente cai na gargalhada mesmo e para a gravação, se concentra e vai fazer de novo, né? O ao vivo é mais difícil, né? Porque você tem que controlar mesmo ali e tentar contornar a situação. Mas como aqui a gente trabalha mais sendo gravado, né? Então dá pra gente, quando acontecer alguma coisa do tipo, a gente parar a gravação e se concentrar e fazer de novo. Tem algumas pessoas que veem você como um modelo a ser seguido, né? Tem alguns rapazes que ficam curiosos. Ah, será que, né? Como é que anda o coraçãozinho aí da Karen Diniz? Bem ocupado. Eu sou casada, né? Eu estou num relacionamento aí há 7 anos. São 5 anos de namoro. Aliás, 4 anos de namoro, 1 ano de noivado, né? Eu casei em janeiro do ano passado. A gente completou 1 ano aí recentemente. E é meu parceiro de vida, né? Ele me acompanhou aí desde que eu vim para cá, né? A gente começou a namorar logo que eu vim embora para cá de São Paulo, né? Então ele me acompanhou durante toda essa trajetória, né? Aqui, enquanto eu estava escrevendo livro, enquanto eu entrei na rádio em Flores, quando eu fui para a produtora, quando eu entrei na rádio aqui, quando eu entrei na TV, né? Dividiu todas as alegrias e angústias comigo e é meu parceiro de vida. Tá em luz de mel ainda, viu, galerinha? Aquietem-se. Mas me fala uma coisa, Karen. Quando você veio para cá, você sentiu muita diferença com relação aos aspectos culturais, o clima também? Sofreu um pouquinho? Eu senti muita diferença, sim, né? Porque, querendo ou não, é um choque cultural muito grande. Mas eu não estranhei tanto porque minha casa era uma extensão de Pernambuco em São Paulo, né? Meus pais, eles são daqui, né, do sertão, são de Flores, e eles são muito orgulhosos da origem que têm. Moram há muitos anos em São Paulo, mas nunca perderam, né, o jeito nordestino, o jeito pernambucano, o jeito sertanejo de ser. Então, lá em casa, as comidas eram as comidas daqui, as músicas que a gente ouvia era forró o tempo todo. Quando tinha reunião de família, com amigos e tudo mais, era trio que tinha lá tocando forró, sabe? Aprendi a dançar forró desde pequenininha, com meu pai, com os meus primos, tios, enfim. Então, assim, eu sempre costumo dizer que a casa da gente era uma extensão de Pernambuco em São Paulo. Então, eu sempre tive um contato muito forte com toda a cultura e todo o jeito pernambucano de ser, né? Então, assim, e também eu vinha para cá de férias com muita frequência. A gente vinha a cada 2 anos, a cada ano, a gente sempre estava aqui, sabe? Então, não... Foi estranho, claro, né? Porque eu morei lá durante 22 anos da minha vida, né? Tinha todo o jeito paulista de ser. E quando você vem para cá, tem algumas mudanças, alguns choques culturais. Mas eu não estranhei tanto porque eu já tive contato com aquilo, né? Então, para mim, não era de se estranhar. Quanto ao clima, tem dias que aqui faz um calor, né? Que você não aguenta, né? Mas eu me adaptei muito fácil. Eu gosto muito mais do calor do que do frio. São Paulo faz muito frio, né? No meio do ano é muito, muito frio mesmo. E eu nunca gostei de frio. Sempre adoeci muito, nunca gostei, nunca me adaptei muito ao frio, não. Então, quando eu vim para cá e senti essa temperatura mais quente, apesar de aqui ser muito calor, né? Um calor que maltrata a gente que trabalha aí todo dia no sol, na rua, né? Eu gostei mais, né? Me adaptei melhor a esse clima do que ao clima que eu nasci e me criei. Você disse que gosta das câmeras, né? Que a câmera e o microfone são seus melhores amigos, mas assim, você é um pouco discreta em redes sociais.
você não se expõe muito, você não mostra muito o teu dia a dia. Como é que você vê a rede social hoje? Por que realmente é porque você é bem mais reservada? Ou tem outros motivos que fazem com que você dê uma freada mais assim na rede social? É, justamente por isso, né? Em relação à minha vida pessoal, eu sou muito reservada, sim. Quem for visitar alguma rede social minha vai ver que o que eu divulgo é o trabalho da gente, sabe? Eu publico uma foto que a gente está trabalhando na rua, né? De algum entrevistado, algum conteúdo que a gente fez. Agora, em relação à minha vida pessoal, é muito difícil eu publicar alguma coisa. Eu tomei essa decisão justamente porque eu acho que hoje as pessoas estão compartilhando demais da vida delas, sabe? E principalmente quando eu tomei essa decisão, quando eu entrei na TV. Né? Porque, assim, a rede social é um contato muito bom com o público, é muito importante ter, sabe? E eu aceito todo mundo nas minhas redes sociais, porque é importante você ter essa proximidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de manter a minha vida pessoal um pouquinho mais reservada. E como eu sei que eu tenho pessoas nas minhas redes sociais que eu não conheço, né, que me conhecem, mas que eu não conheço, eu prefiro publicar só o que esteja relacionado ao meu trabalho e deixar a minha vida pessoal um pouquinho mais reservada. A minha família, né, tudo que eu faço no dia a dia, quando eu não estou trabalhando, eu prefiro não publicar muito. Eu acho bom ter esse limite, sabe? Porque a gente tem que ter um pouquinho, né, da vida da gente só para a gente também, né? E eu tento, principalmente quando eu estou passeando, quando eu estou saindo, eu tento me desconectar da rede social, porque você acaba não aproveitando o que você está vivendo, né? Eu tiro fotos, né, com meu marido, com minha família, tiro fotos, faço vídeos, mas eu guardo. Eu não publico, né? Eu prefiro guardar para quando eu quiser relembrar aquele momento, eu vou lá e vejo, mas eu não publico. Eu prefiro que esses momentos fiquem guardados só para a gente, né? Sejam compartilhados só entre a gente. E nas redes sociais, aí o meu trabalho, aí eu publico à vontade. Karen, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, aproveita e se inscreva no nosso canal. Acompanhe a rede da Karen também. A gente vai deixar aqui o contato dela para quem quiser. E muito obrigada, boa sorte aí na sua jornada de trabalho. E quando você tiver outras novidades aí, algumas curiosidades, conte pra gente aqui no blog. Obrigada. Pode deixar, obrigada a você.